Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande, uma vez mais, por inspiração dos nossos benfeitores e apoio espiritual, que a BAS tem a alegria de realizar esse evento hoje, com nossa querida Lúcia Moisés, que tanto apoio nos deu já há anos atrás, aqui no Reino Unido, e se dispôs novamente, com a sua agenda tão ocupada, a nos dar também, à tarde de hoje, uma hora e pouco, uma hora e meia, para conversarmos, aprendermos um pouco mais, para melhorar a nossa evangelização. Um trabalho de extrema importância dentro do Reino Unido. É o trabalho de maior importância dentro do Grupo Espírita. Então, Lúcia, querida, sinta-se muito bem-vinda. E falando da Lúcia, o nosso tempo é bem corrido, então nós vamos, assim, mais ou menos, mostrar as obras que a Lúcia já publicou visando a educação, não é? E desejando que esse evento realmente traga bastante conceitos bons para pôr em prática, de que esse evento é organizado pelo nosso Departamento de Educação Infanto, Juvenil e Família da BAS, não é? E aos participantes, aqui que fica essa questão, ouçam bem para poder entender o processo. Estamos usando a sala privada Zoom, onde estão participando ao vivo com suas imagens e comentários. Ao aceitar participar desta reunião virtual, no dia de hoje, estamos nos autorizando a gravar imagem e áudio. Em breve, esse vídeo ser gravado irá para o YouTube da BAS. Caso não desejem suas imagens aparecerem, favor fechar a sua janelinha sem a sua fotografia, tá bom? Assim a gente agradece a participação. A Lúcia, eu poderia apresentá-la com 2 folhas, 2 páginas, mas eu, conhecendo a Lúcia e sabendo da importância de ser sucinto trabalhador do Cristo, ela é educadora e escritora espírita, sempre disposta a colaborar na formação dos educadores espíritas, aonde quer que esteja. Lúcia é atuante, membro da Federativa Espírita do Rio de Janeiro. Aqui nós vamos destacar uma obra dessas todas que ela já escreveu, a Evangelização Mudando Vidas, que depois, conversando com os educadores do Reino Unido, a gente faz um pool e juntos, os que desejarem, a gente compra do Brasil direto para cá, com o mínimo custo possível. Bom, esse momento, então, nós estamos dando as boas-vindas e vamos fazer a prece inicial. A gravação já iniciou. E apresentamos a Lúcia Moisés e, em seguida, passarei a palavra para a Lúcia desenvolver o tema, por meia hora. Depois, então, abre-se para as perguntas que serão, então, aproveitadas por todos nós. Eu peço, por favor, que vocês, na vibração de hoje, junto com o PEMEI, junto com o nosso educador maior, Jesus Cristo, possamos vibrar pelo evento, um evento de luz, de aproveitamento e qualificação do nosso tempo, rogando ao Senhor da vida as bênçãos salutares ao nosso corpo, ao nosso espírito. Nessa tarefa primorosa da educação espírita, vinde a mim as criancinhas, vinde a mim aos jovens, vinde a mim as famílias, e que possamos acolher com amor, ensinar com carinho, dando aquilo que vamos daqui aproveitar, para nos qualificar também um pouco mais. Não é uma academia, não é uma ciência das universidades, mas é a ciência do coração, aprendendo direto com Jesus, através dos ensinos dos Espíritos. Ser conosco, divino amigo, iluminando a nossa palestrante da tarde, nossa querida Lúcia, e todos os irmãos aqui que formam um belíssimo rosário de luz na educação espírita, unindo os continentes, a Europa e o Brasil, para que possamos realmente pensar com amor nessa tarefa maior, mais primorosa que eu, de mim, tenho na Casa Espírita. Agradecendo a Jesus, passamos a palavra à querida amiga Lúcia Moisés, e todos que estarão adentrando daqui para frente também se sintam todos bem-vindos. Obrigada, Senhor. Lúcia querida, a palavra é sua. Boa tarde a todos, quase uma boa noite aí, se bem que o sol está lindo aí, com certeza. E é uma alegria muito grande sempre participar de capacitação, de formação de educadores espíritas. Nós temos uma certa experiência com eu chamo de evangelização, vocês vão me perdoar, que é a força do hábito.
eu sei que aí é educação espírita. Nós temos experiência desse tipo de trabalho na Europa e sei que é muito diferente do Brasil. Então, talvez o meu material, aquilo que eu vou falar, não se adapte, mas é um caminho. Então, a gente aceita. Se quiserem, já escrevendo as perguntas, que lá no final nós teremos tempo para conversar. Eu já vou começar mostrando a vocês o seguinte. Seus evangelizandos são assim? É a pergunta. Será que é isso mesmo? Quando as crianças estão assim, é sinal de que isso está muito boring. Mas a gente sabe que pode ser diferente. Então, aqui, o que é que nós temos? O que é que chamou tanta atenção ali dessas crianças, né? Essa tartaruga aqui, ó. Ela trouxe uma tartaruga para a sala. E aí a gente percebe o entusiasmo e a alegria com que essas crianças estão vendo esse material, né? Aqui nós temos mostrando grupos de crianças de diferentes idades participando de uma atividade que era fazer biscoitinho, juntar biscoitinho com geleia para levar para uma instituição, e nós juntamos todos, juntamos lá fora, e aqui participa desde a pequenininha até os maiorzinhos, aqui é uma menina já da pré-mocidade, estão todos muito compenetrados porque sabem que vão praticar a caridade. Então, só depende da gente ter aquela carinha lá de desânimo ou ter essa carinha animada, participativa, porque eles estão vendo sentido naquilo que estão fazendo e se empenham da melhor forma possível, porque, na verdade, essa atividade eles ainda tinham, sim, que colocar um saquinho, dar um lacinho, enfim, e sabiam o que era para levar para a instituição. Então, nós temos, inclusive, fotos, eu cortei uma série de coisas aqui, vocês vão me perdoar, uma criança entregando com um sorriso daqui e aqui, porque ela levou o biscoitinho lá para as idosas, né? Esse é o evangelizador compromissado. É aquele que faz o seu trabalho visando realmente a aprendizagem e a mudança. Porque a gente jamais pode esquecer que são espíritos. Essas crianças, esses jovens são espíritos, estão no seu processo de evolução e cumpre a nós ter esse compromisso que possivelmente já nos comprometemos antes de nascer. E eu estou bem rápida, tá, gente? Para dar tempo da gente abordar várias coisas. Então, que tipo de modelo é esse que a gente quer? Então, aqui nós temos, né, a garotinha telefonando para a amiga, contando: oi, já decorei a ordem dos 5 livros da codificação. E a outra que diz para ela, já assustada, né? Não precisa! O que você vai fazer com isso? Com essa imagem, eu já dou um mote do que nós acreditamos, né? Será que evangelização é decorar? Ou será que é aprender? Aprender não é decorar, né? Não é no sentido que a gente está falando na doutrina espírita, não é, porque a gente aprende para a vida, evangeliza-se para a vida. Não faz o menor sentido ocupar aquela criança que muitas vezes está absolutamente distraída com outras coisas lá fora, e a mãe carrega ela para a evangelização para chegar lá para decorar coisas. Não, nós não vamos nunca. Minha opinião é que a gente precisa atingir esses espíritos. Eu preciso cativá-los, eu preciso trabalhar. O conteúdo espírita tem que vir a serviço da melhoria desse espírito. Não é absolutamente, nós não temos uma prova lá no final para saber, aprendeu ou não, está decora ou não, né? Então, o que ele espera da gente? Que ele se transforme em um homem de bem. Nós não estamos nem preocupados em formar espíritas, embora eu acho que, sobretudo aí para vocês, na Europa, sim, eu sinto que é importante que a gente dê continuidade ao movimento espírita, mas não é essa a nossa finalidade. A finalidade é formar pessoas boas, generosas, espíritos
que estão cumprindo o seu papel na Terra de ajudar essa Terra a progredir. Mas, sobretudo, cumprir seu programa reencarnatório. Essa talvez seja a coisa que mais me toca quando eu penso em evangelização. Nós todos temos programas reencarnatórios a cumprir, e nós, evangelizadores, somos aqueles que temos nas mãos um conteúdo maravilhoso que a doutrina espírita nos dá, e o Evangelho de Jesus, e nós podemos, sim, ajudar em muito os espíritos que estão reencarnando a cumprir o programa reencarnatório que ele fez antes de renascer. Então, com exceções, as devidas exceções, daqueles que vêm para nos ensinar, nós estamos com espíritos que ainda, como nós, ainda têm um caminho a percorrer e nós estamos aqui para ajudá-los dessa forma. E quando a gente pergunta qual a diretriz, nós damos pelo menos 3 diretrizes. Primeiro, saber do que é que eles gostam, e aí procurar os interesses. É muito bom quando a gente procura os interesses, porque vem toda uma motivação. Então, na hora de fazer o planejamento, a gente já ouviu, e nós precisamos muito de trabalhar a nossa escuta. É fundamental o acolhimento na casa espírita de todo mundo, mas sobretudo das crianças e dos jovens, e sempre que puder, desde o início, fazer atividades que eles possam se revelar, possam dizer quem eles são, como é que eles gostam, quais são os interesses, deixam contar as novidades. Porém, para atingir aquele outro objetivo, que é de ajudar o processo reencarnatório... Vai, amor, não consigo falar no meu computador, não entra no tablet. Alguém ficou... Filha! Que era sua mãe, se fosse seu irmão, ia dar um acidente feio. Então, para de correr assim. Então, deixa para correr lá fora para me mostrar. Tá. Podemos ir? Então, pronto, quando nós falamos dos interesses, é possível que algumas coisas fiquem de fora e são coisas fundamentais para as necessidades espirituais deles. Então, eu tenho que conciliar interesses com as necessidades espirituais. E há certos conteúdos que são fundamentais para cumprir essas necessidades espirituais que eles talvez ignorem ou que não faz parte do seu elenco de prioridades, mas nós temos a obrigação de fazer. E o contexto, porque cada contexto é um. Não adianta eu ficar tirando aula da internet, por exemplo, que vai se adaptar para o Brasil, não vai se adaptar aí para vocês no Reino Unido, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que copia da internet. Eu pergunto a vocês, será que é isso hoje? Nós temos isso? Será que, mesmo não tendo essas carteiras, mesmo não tendo dessa forma, a gente se pergunta, será que nós temos essa concepção? Eu ensino, eles ficam sentadinhos aprendendo? É isso? Eu acredito que não, né? A gente sabe que não pode ser isso. Vou mostrar a vocês uma atividade que foi feita aí mesmo, na Suíça, aí por perto. Nós estávamos trabalhando mediunidade, quer dizer, o grupo lá trabalhando mediunidade, e já tinha passado por outras atividades e estava agora nessa. Já tinha feito com as letras, bater para ver as letras, e agora está fazendo essa atividade aí com a criança. Isso tudo para chegar a falar de mediunidade. Ainda não está falando, mas está fazendo com que ele brinque com essa atividade. Vamos ver? Enfim, o que eles estão fazendo aqui é uma simulação daquele momento que sai das batidas e começa a usar os próprios médiuns, né, com uma cestinha para mostrar, com bico, para mostrar a letra. E ele está tentando ali, seria o espírito, né, e a criança aqui
anotando quais são as palavras que estariam sendo ditas. Enfim, o que a gente quer dizer é o seguinte: não importa o meu objetivo, a forma de planejar e a realização, eu tenho que ter sempre um alvo, não importa onde seja, eu tenho que ter um alvo. Qual é o alvo? São eles. As crianças, os jovens, claro que nós também estamos incluindo os jovens. Então, essa é a nossa própria preocupação. Não é aquela preocupação comigo. Eu quero me livrar disso, eu vou fazer o planejamento para o ano inteiro e aí já está tudo pronto. Não, não é bem assim que a gente concebe. Então, nós, por exemplo, concebemos que os métodos, os recursos e as técnicas precisam ser adaptados à idade, que permitam a autodescoberta, eles vão trabalhando esses seus sentimentos, as coisas que eles têm, e sejam compatíveis com a experiência de fora. Essa garotada está toda no mundo digital, e a gente não pode ficar dando aula expositiva. Aliás, eu não falo nem a palavra aula, eu digo que a gente tem encontros. Os nossos encontros precisam ser gostosos, precisam ser atraentes. E nossa escolha metodológica é sobre a teoria sócio-histórica de Vygotsky, que é um teórico muito conhecido. E, dentre as coisas que o Vygotsky acentua, ele diz: primeiro, vivenciar os conceitos. Vivenciar. Faça a vivência. Então, por isso é que eu frisei. Eles não ouviram falar de mediunidade, o que é, quais são os tipos, nada disso. Eles estão brincando de ser médiuns. Depois é que quando começa a apresentar, tudo faz sentido, né? Fazer pensar. Façam situações que eles tenham que pensar. E sempre com muita participação. O tempo todo com participação. Inclusive, a minha ideia era deixar que vocês me perguntassem durante o tempo. Né? Mas, enfim, como a gente tem um bocado de coisa para falar, eu vou fazer rapidinho. Porque, normalmente, quando eu estou fazendo isso, eu estou apresentando para vocês coisas que eu levo 4 horas apresentando. Eu dei uma secadinha para poder ver. Então, o que a gente olha sobre o programa? Eu não vou olhar sobre o programa. O que é isso? Se o programa fosse uma casa, seria uma casa pronta? Eu faço a programação o ano inteiro? Não, não faço. Eu faço isso. Eu sei que vai ser uma casa. Não é deixar de ter um programa. Eu tenho uma casa para construir. Agora, a forma como eu trabalho é que é diferente. Aqui eu não posso mexer em mais nada. Está pronta. Se ele tiver algum interesse, se acontecer alguma coisa em nível, inclusive mundial, estadual, no seu município, eu não posso fazer mais nada, está pronto. Mas existe uma intenção. Não é cada dia chegar, oba, o que vocês querem hoje que eu vou preparar para amanhã. Não é isso. Eu tenho um programa para cumprir. Eu só dou muita liberdade e muita flexibilidade. Então, aqui, por exemplo, eu vou construindo com as peças que eu tenho. Aqui são os conteúdos, tá? E aqui eu vou construindo a minha casa. Eu tenho peças que podem ou não entrar. Por exemplo, essa entrou aqui, mas não entrou aqui. E aqui em cima eu só tinha isso, e, no entanto, eu posso colocar todas essas outras peças. Quando é que eu coloco essas outras peças? Quando um determinado assunto se espicha. Quando um assunto apresenta com muito interesse. Então, eu não digo, eu só posso botar essa. Não! Eu posso até nem colocar essa. Mas, olha, eu quero saber mais isso, eu quero saber mais isso, isso, isso. E aí a minha casa vai ficar assim. Perdão. Eu poderia planejar só uma chaminé, perdão. Eu poderia colocar uma chaminé, por exemplo, e, no entanto, eu coloquei várias. Por quê? Eu senti uma necessidade, eu senti que aquele grupo está precisando disso. E tem mais. Aquilo que eu faço em um ano vai ser diferente de outro. Então, eu vou mostrar rapidinho para vocês que eu trabalho com eixos temáticos. Perdoe que eu tiver uns errinhos assim, tá? Então, o que é trabalhar com os eixos temáticos? A gente elege alguns eixos que não precisam ser esses. Aqui nós pegamos a programação da FEB e fizemos, pela programação da FEB, alguns eixos, inclusive colocando consciência ecológica, porque a gente entende que não dá mais no século XXI para trabalhar sem consciência ecológica. Mas pegamos reencarnação e suas leis, evolução espiritual, que na verdade é na moral cristã,
a relação entre os dois mundos. E eu vou fazendo os meus encontros, eu planejo de pouco em pouco, de pouco em pouco. Eu jamais avanço muito, porque pode acontecer daquilo que eu estou dando, pode ser muito fácil, eles já sabem, e aí eu tiro, venho aqui, volto no computador, aquilo que estava planejado nessa linha, eu tiro, corto, eu estava acostumado a usar, devia ter apanhado o laser, para mostrar a vocês com laser. Agora, se o assunto rendeu, eu abro. Então, como é que nós trabalhamos esses eixos, né? Então, podem ser outros. Então, nós temos reencarnação, evolução espiritual, consciência ecológica e relação entre os dois mundos. E temos também 3 áreas, que são o sentimento, a interação e a cognição. Isso é pestalose, gente, nós não estamos inventando nada, né? Trabalhar o conteúdo, que é a cognição, junto com o sentimento, junto com a interação. Ou seja, mente, coração e mãos, no melhor estilo pestalosiano, o tempo todo. Então, quando eu tenho aqui nesse pedaço as áreas, à medida que eu vou planejando, eu tenho que marcar com X aqui, já cumpri isso. Agora, como é que eu vou trabalhar os sentimentos? Como é que eu vou trabalhar a interação do tempo todo? Essa é a nossa forma de trabalhar. Tá? Pode ser com projetos, pode ser de outra forma, nós optamos e tem dado muito sucesso. Agora, a coisa importante é que eixos não são módulos. Os eixos não aparecem ao longo do tempo. Ele chama eixo 1, podia ser eixo A, podia ser eixo X, podia ser eixo azul, eixo cor-de-rosa, eixo amarelo, não importa. Porque aquilo que para mim pode ser o 1, para o outro pode ser lá o 2. Não tem problema nenhum. Nós não ordenamos os eixos. E como é que nós fazemos? Como é que nós fazemos? Quando eu chego aqui, que eu coloco o eixo, nessa linha aqui, eu vou... Ai, tá difícil. Eu clico. Mas, enfim, lá naquele pedacinho, eu coloco o eixo, mas eu posso colocar na minha primeira aula eixo 3, porque eu quero falar da comunicação entre os dois mundos. E como nós temos muito conteúdo, a gente já arruma para cada eixo quais os conteúdos passíveis de serem utilizados. Não que eu vá utilizar todos, porque uma das maiores queixas das nossas crianças, pelo menos aqui no Brasil, é de novo, eu já vi isso, eu já vi aquilo. Hoje tem um mundo de coisas, sobretudo porque a gente faz relação com a vida. Ou a gente evangeliza para a vida, né? Então, vou adiante aqui, mostrando, por exemplo, o primeiro eixo, processo de reencarnação. Eles fizeram uma maquete. Mundo espiritual, mundo material, aqui é a mãe que vai receber, o mundo espiritual, cada grupo faz uma coisa, a carinha deles, felizes da vida, porque eles levaram aí umas 3 semanas estudando, sabendo, aprendendo, para ver, inclusive dentro da casinha, essa casinha tem um tampo aberto, aqui dentro tem um berço que vai receber a criança. Então, eles entendem perfeitamente isso, que você vai comentar todo esse processo, mas eles vivenciaram esse processo, né? Aí, maiorzinho, mostrando como é que é. Aqui, uma outra experiência já para os mais velhos. A gente faz um trabalho com eles, contando histórias desse tipo assim, mostra a história, mostra o que seria numa outra vida, e depois a tarefa deles seria essa aqui, juntar a história de uma vida, de um lado, tem sempre uma cor, e esse grupo aqui, depois eu explico, inclusive no meu vídeo está bem explicadinho, né? O mesmo espírito vivendo 2 vidas. Então, aqui, por exemplo, né? Essa bailarina fútil, que só desprezava os outros, ela renasce aqui como um pedreiro muito humilde. Esse guerreiro aqui vai nascer como uma pessoa muito atormentada, ele era muito mau, ele até que vem muito atormentado. E aqui eles aprendem, por exemplo, que não precisa voltar no mesmo sexo,
Aqui também, que não precisa ser causa e efeito, porque este homem era boníssimo, esse aqui do burrinho, era boníssimo, e ele levava remédio para as comunidades mais pobres, mais distantes. E ele volta com essa lindinha aqui, com uma médica. Então, eles vão fazendo, pegam uma história, tem várias histórias para eles confrontarem, ali elas são numeradas, aqui não são, estão embaralhadas, eles terão que montar a questão de lei de causa e efeito. Então, feito desse jeito, é uma compreensão total e completa. Você vai fazendo com que a vivência faça. Aqui eu não vou mostrar, porque eu já mostrei aquele outro. Esse daqui é o espírito, e aqui é o médium, e ele está pegando na mão aqui do espírito para psicografar, né? Relações dos dois mundos. Aqui, por exemplo, moral cristã, a gente tem condição de fazer com bonequinhos que podem ser, desde esses bonequinhos aqui, cadê? De Playmobil, como esses aqui, que eu não sei, acredito que aí não tenha, mas nós temos esses bonequinhos, e são esses que eles fizeram. O bonequinho, para vocês terem uma ideia, desse tamanhozinho, ó, tamanho do polegar. Pois bem, com esses bonequinhos dá para fazer toda a vida de Jesus. Também levam dias, porque eles vão aprender como é, que passagem que é, como é que era. E aí tem a turma que faz a roupinha, tem a turma que pinta, bota o olhinho, bota a boca, o bonequinho não tem nada disso. E com isso eles vão se familiarizando com as histórias de Jesus. Nós temos registro, e eu tenho esse material, depois se quiser eu posso mostrar, todo o tempo as crianças trabalhando dessa forma, né? Fazendo todas as cenas da vida de Jesus com bonequinhos, né? Eu gosto muito dessa atividade aqui, para começar, que é muito conhecida. As crianças têm que escolher como é que querem ser recepcionadas. Abraço, dancinha, tapinha na mão. Esse que é dancinha. Vocês imaginam uma criança ser recebida assim? Que delícia que é? Aqui. Então, são vivências que constroem conceitos, né? Eu sei que estou passando a hora, mas a gente começou mais um pouquinho atrasado, eu só vou mostrar isso que está aqui. Isso aqui foi feito pela Cláudia Verdini. Vocês talvez não tenham ideia do que isso seja, tudo de marshmallow, né? Olha o que é. Era o nosso lar. Eles fizeram lá na Espanha, porque a Cláudia estava lá, este mapa, fizeram e executaram aqui, ó. Todas as áreas estão aqui em docinhos. Adoraram fazer isso. Eles é que escolheram os docinhos. Agora levaram 2 meses. E Cláudia levando para casa todo dia, porque era lugar que não podia deixar, que aí é muito comum isso, né? Que é alugado, tal, por hora. Mas eles estudaram para cada pedacinho deles. Eles iam lá, no nosso lar, no vídeo, no livro, para entender e poder construir. Então, quem está fazendo isso, tem contato direto lá, é aquilo que o Vygotsky fala. Primeiro a experiência, depois fazer pensar e intensa participação. Não há quem não aprenda. E aí a gente usa dramatização, a gente sempre faz isso, né? A gente usa muito esses bonequinhos. Aqui, por exemplo, é aquela história de Jesus que o paralítico queria falar com Jesus, aí 4 amigos fazem a escadinha e levam, descem aqui. As crianças preparam tudo isso. E num dia elas fazem, no outro dia elas apresentam para os outros. E aqui eu quero chamar a atenção, não sei se vocês podem, que tudo vai ficando, tudo vai ficando. A gente é contra colocar qualquer imagem que não seja da própria criança. Não adianta botar do Disney, botar coisas bonitas. O bonito é aquilo que é feito pela criança, né? Atividades desse tipo, aqui eles estavam fazendo sobre as deficiências, então eles estão tentando trabalhar de mãos para trás, ou então estão cegos, para poder entender. Primeiro brinca, depois vai fazer, né? E a gente vai lembrar, eu vou dar uma paradinha aqui, que eles são uma juventude antenada. Então, o que a gente precisa é de inventar, usar as linguagens que eles entendem, fazer adaptações,
O tempo todo a gente precisa. Já que eu posso perguntar uma avaliação usando só essas carinhas, eu posso usar todo tipo de teatrinho, usar música, usar as maquetes, usar, por exemplo, aqui é vídeo, usar teatro de sombra, e vai depender da nossa criatividade fazer com eles. Tudo é montado junto com eles. A gente não faz nada dessas coisas que nós estamos apresentando, eles é que fazem junto. E mesmo o vídeo, a gente vai parando e vai perguntando, ou então atividade, que fim que acha que a gente deveria dar? Às vezes pega uma coisa que não é tão bom, como é que a gente podia mudar esse fim? Vamos inventar? Vamos filmar? Vamos fazer? É isso e muito mais, né? Então, essa é uma geração conectada que a gente tem que trabalhar com os vídeos, produção de vídeo, pesquisar em smartphone e tablet, trocar informações usando WhatsApp e muito mais. Então, aqui eu apresento, eu queria parar aqui. Vocês têm material aí, tá vendo, Elza? Né? Isso aqui é um vídeo, está aqui a marquinha do vídeo, eu só copiei, fiz um print screen, mas nós temos algum material, vocês talvez não tenham muito em inglês, mas dá para pegar algumas ideias, histórias edificantes, algumas coisas interessantes, né? E mesmo às vezes eu penso assim, que vem de uma outra religião, que tem um conceito errado, você apresenta, você diz, olha, lá se pensa assim, mas a gente sabe que não é. Jesus é Deus, por exemplo, não tem problema. A gente aproveita para falar bem da outra religião. Então é isso. Agora é com vocês. Vamos lá? Temos perguntas? Lúcia, muito obrigada. Eu acredito que vai ter perguntas sim. Pessoal, se animem. Vamos perguntar, porque o momento agora é muito importante. Eu ainda tenho algumas coisinhas para mostrar, mas eu queria agora não deixar dúvida, deixar andar. Então, eu vou pedir para o pessoal, quem quiser fazer pergunta, vamos colocando aqui no chat, que aí eu vou abrindo o áudio de vocês e vocês vão interagindo com a sala, para a gente fazer uma coisa bem sequencial e organizada, né? Tem que ficar uns falando em cima do outros, né? Então, vamos colocando aqui as pessoas que querem fazer a contribuição, as perguntas, e eu vou coordenando a vez de cada um e falando no momento certo. Enquanto o pessoal está colocando, Lúcia, aqui na Europa, eu vou falar mais daqui do Reino Unido, né? Onde a gente aluga as salas ao domingo, ou dia de semana, e às vezes não tem sala suficiente para separar por idade, por faixas etárias, então às vezes tem que incluir 2 idades juntas, coisas assim, né? Mas é o que a gente pode oferecer. Tem dado resultado, eu espero que os educadores aqui perguntem alguma coisa também na área que eles têm a vontade de saber mais, né? Que uma pergunta de uma pessoa elucida para muita gente. Gente, está aberto. Ok, então eu gostaria de passar agora a palavra para a Regina. Ela falou que quer fazer algumas considerações. Regina, pode abrir o seu áudio e falar, querida. Eu só queria falar uma coisa, Elza, disso que você falou. E essa realidade eu conheço bem, não é só aí não, nos Estados Unidos também, sala compartilhada com todo mundo. Agora, uma das coisas que às vezes se faz é dividir mesmo em 2 ou 3 grupos e usar cada cantinho, né? E educar as meninas, as crianças, para não trabalhar, interferir tanto. Mas eu gosto muito de trabalhar com projeto. Quando você trabalha com projeto, você consegue, para o projeto ficar pronto, cada grupo fazer alguma coisa e trabalhar dessa forma junto, né? Temos perguntas? Não temos. Sim, gostaríamos de fazer algumas... a Regina quer fazer uma... Fala, Regina. Pode falar. Posso falar? Muito prazer, meu nome é Regina Calisto, eu sou coordenadora da Educação Espírita e Evangelização Espírita, aqui do Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de Campinas, São Paulo. A dona Clara está atuando junto com a gente agora, ela está no nosso grupo. É um prazer enorme eu estar aqui, eu estou muito lisonjeada de estar presente em um grupo tão luminoso, vamos dizer assim. Eu só queria fazer algumas considerações a respeito do que a senhora falou, dona Lúcia. É o seguinte, primeiro, o trabalho na evangelização espírita é um trabalho voluntário. Nós não podemos exigir que os educadores façam da maneira que a gente acha certo.
Então, no nosso grupo, por exemplo, nós temos educadoras que não sabem escrever direito, não tem algumas que têm uma dificuldade de fazer um manejo de classe, ela prefere que as carteiras estejam colocadas, tudo certinho, mas a aula dela é muito produtiva. Então, isso é um ponto muito importante. Gente, o trabalho na evangelização espírita, ele exige boa vontade, dedicação. Os educadores, os evangelizadores, eles não têm que ser obrigatoriamente formados em pedagogia. E isso é um ponto que a gente pega. Nós temos pessoas humildes trabalhando dentro do nosso grupo de evangelização espírita aqui do Centro Espírita Allan Kardec. Trabalhamos até hoje com eles, né? Regina. Oi. Terminou? São quatro considerações que eu tenho aqui. Pode falar. Ah, tá, ok. Não, vamos de uma a uma, né? Regina, eu respeito todos os grupos e todas as formas de trabalhar. Eu venho trazendo a minha contribuição. É a minha forma de encarar. E sei que tem muito sucesso, porque já há alguns anos que eu venho sugerindo dessa forma e todos os lugares que eu vou e depois volto que estão usando de Lúcia, funciona. E só lembrando, dona Cecília Rocha, que esse meu livro aí é dedicado a ela, que a gente sempre admirou tanto, dona Cecília dizia, boa vontade só não basta, tem boa vontade para estudar, para se aprimorar, para se aperfeiçoar. É a opinião dela. Sim. Temos que aperfeiçoar. É o que a gente tenta fazer, né? É o que a gente tenta fazer com o nosso grupo de educadores, né? Regina, só um minutinho. Vamos só ver se o pessoal do Reino Unido aqui, dos educadores, não tem alguma pergunta para a Lúcia responder. Daí você consegue colocar as suas considerações uma a uma em seguida, por favor. Então, nós temos uma pergunta que vem do grupo do Fraternity, da nossa querida Beth. Ela fala o seguinte, querida Lúcia, o Fraternity tem feito as atividades online, só que os pais não têm colaborado muito. Você tem alguma dica para os pais neste momento? Olha, eu tenho visto, sugestão só, né? Se essas atividades são atividades interessantes, talvez não precise de colaboração de pais, entendeu? Eu tenho visto, tenho contato com pessoas que estão preparando aulas online muito gostosinhas, porque você não pode colocar uma criança diante de um computador para ficar dando aula expositiva. Então, são sempre atividades que você vai fazer com ela, vai criar. Eu, inclusive, sugiro, por exemplo, né, eu estou até com isso aqui na mão, você tendo... as crianças têm aí, inclusive não é mais fácil de comprar do que aqui. Então, você às vezes tem essas figurinhas aqui de Playmobil, vou botar aqui pertinho, para vocês verem, mais fácil, né? Bonequinhos, né? Você pode, por exemplo, pedir às crianças que façam determinadas situações que elas se sentiram assim... quando é que você se sentiu... Vamos fazer um teatrinho, vamos fazer uma brincadeira aqui, depois cada um mostra, de uma situação em que alguma coisa de muito ruim estava acontecendo, mas aí chegou um garotinho bom, uma garotinha boa, e que ajudou naquela situação. Né? Você tem uma história para contar? Conta com o bonequinho, mostra como é que é. Então, às vezes, a participação dos pais talvez não seja tão interessante, porque os pais já são tão estressados, já tem tanta coisa para fazer, muitas vezes estão aí trabalhando em casa, tem a tarefa doméstica. Então, se a gente puder, nessa hora, fazer coisas que a própria criança fique feliz de fazer, alguma gincana, alguma coisa assim, quem é que está conseguindo? Não no sentido da competição, mas no sentido de que um pode ajudar o outro. Eu acredito que sim. Eu tenho visto gente que está fazendo coisas muito interessantes com as crianças e outros que fazem junto com a tarefa que tenha que incluir o pai, mas não no sentido de... Eu não entendo o que seria o pai colaborar. Ou é colaborar no horário de abrir, de participar, se for isso, realmente precisa dele. Agora, se o colaborar for ler alguma coisa, dar uma aulinha, não acredito que não. Eu digo sempre que a gente não dá aula, pode chocar os ouvidos de vocês, mas eu nunca digo que a gente dá aula. A gente promove sempre.
Essas atividades não são para motivar e depois dar conteúdo, não. As atividades, elas são o próprio conteúdo, elas têm que nascer, o conteúdo tem que aparecer na atividade, e aí sim, eu vou fazendo ponte com o conteúdo doutrinário, mas que ela já vivenciou, e aí o conteúdo doutrinário cai feito uma luva, ela vai compreender. Caso contrário, não. E, além disso, para os jovens, a gente tem trabalhado muito com o Lego Serious Play, que é o que se usa nas empresas. Tem muito vídeo disso, Lego Serious Play, que dá condição das pessoas aprendendo a usar com os jovens para falar dos seus sentimentos, falar daquilo que os mobiliza para ir para a evangelização, por exemplo. Essa é uma experiência que eu tenho feito, assim, tudo quanto é canto, e a Cláudia Verdini também, eu comentei com ela, ela está fazendo muito melhor do que eu, né? Muito bom para trabalhar com os jovens, porque a gente precisa ter essa escuta sensível, porque se eu vou dar o conteúdo sem ouvir, achando que não é isso que eles têm que aprender, a gente está com um grande caminho aí de... muitas vezes eles sabem tudo, mas não aplicam na vida. O que a gente quer que aplique na vida. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Lúcia, gostei da inclusão das crianças com necessidade, especialmente com espectro autismo, e são muitos. Nós estamos trabalhando, né? Nós estamos na FEB, eu faço parte do grupo da FEB, junto com a Miriam Mazotti, junto com a Sandra Borba, com a Elis, junto com a Ana Chantoni, para fazer uma programação já, curso online para evangelização de crianças com dificuldades, sobretudo autistas e TDAH. Em breve, aguardem que vai ser para breve. Temos que incluir todos, sim. Lúcia, nós temos uma pergunta que veio do nosso grupo de atendimento fraterno aqui da BAS, do pessoal aqui do Reino Unido, e a pergunta é da Liane. Ela diz o seguinte: eu gostaria de saber com que idade é mais apropriado começar a evangelização das crianças? Olha, essa é uma questão bem polêmica. A gente acredita que desde do ventre você já deve estar conversando e cuidando desse espírito. Só tem o seguinte: nós estamos hoje apaixonados com a evangelização de bebês. Eu acho ótimo, né? O resultado tem sido muito bom, já tem mais de 10 anos que a Cíntia Vieira vem fazendo isso magistralmente, andou aí pela Europa no ano passado, fazendo, acho que ano retrasado, a gente no tempo voa. Nós estávamos juntos, inclusive. Mas eu acho que nós temos um problema. Se existe pouco espaço, se nós temos dificuldade de evangelizadores, talvez fosse melhor cuidar daqueles que talvez já estejam indo embora ou que daqui a pouco não vão mais querer participar e aguardar que os mais novos cheguem a essa idade. Não sei se eu me faço entender. Se você tem espaço, o evangelizador sobrando, tem muita criança querendo, faça assim desde bebê. Mas se não, comece naquelas... Depende muito de quem você tem, de quantos você tem. Mas a gente sabe que a gente sempre começou a partir de 3 anos, né? Nós sempre começamos a partir de 3. Mas... Opa, joia. Mas podemos, sim, fazer esse critério. Isso, inclusive, é uma opinião que outras companheiras nossas que trabalham em evangelização também concordam, né? Você não tem espaço, não tem gente para trabalhar, espera até ele crescer um pouquinho e vai cuidar daquele que vai embora sem evangelização. Né? Prioridade, é isso aí, Cristina. Lúcia, agora... Na verdade, quem tem uma pergunta sou eu. O nosso grupo aqui de Bournemouth, aqui no sul da Inglaterra, nós temos crianças, algumas que só falam inglês e outras que só falam português. E você bem sabe que nós temos um problema muito grande com a questão do espaço físico, né? A gente não pode, por exemplo, disponibilizar 3, 4 salinhas para separar essas crianças com relação ao idioma. Qual que seria a sua recomendação diante desse nosso desafio com relação à língua?
Eu acho que a própria Elza já me contou como é que deveria ser, né? A gente faz o que pode, todo mundo faz o que pode. As minhas amigas lá de Amsterdã, por exemplo, fazem uma vez por mês. Né? É o ideal? Não, mas é o que pode. Então, de 15 em 15, né? Eles vão intercalando, uma semana vem um grupo que fala português, na outra semana vem outro. Agora, das minhas andanças por aí, eu ouvi uma vez da Gorete Newton, que é a presidente lá da FESUIS, uma amiga querida, a Gorete diz assim, se você puder ensinar português para sua criança, ensine, nem que seja para ler. Por quê? O maior número de obras está em português. No entanto, não deixe de fazer na língua nativa do país, porque só assim a gente vai formar espíritas. Senão vamos continuar como brasileiros, levando o espiritismo para fora. O que a gente deseja é que realmente o espiritismo volte para a Europa, né, com toda a força. Eu gostaria só de falar uma coisinha para vocês. Esse final de semana que passou, o Conselho Espírita Internacional, junto com a Federação Espírita dos Estados Unidos, muitos de vocês devem saber disso, eles organizaram o Encontro da Família, o Retiro do Encontro da Família, 17ª versão, dessa vez com apoio da Federação, e porque estamos na quarentena, abriu-se para todo mundo, e foi lindo, nós tivemos mais de 60, nós estava lá também, trabalhei um pouquinho, nós tivemos mais de 60 jovens, e nós tivemos alguns da Europa, nós tivemos o filho da Milena, lá de Lecco, nós tivemos uns jovens lá da Alemanha, nós tivemos jovens mais de um da Espanha, ou seja, isso para mim é fantástico. Lá foi feito com tradução, porque foi online, as atividades puderam ser feitas. Mas isso é muito bom, isso vai mostrando para a gente a expansão do espiritismo, que está na mão dessa gente jovem, eles é que vão levar, né, para fora, e tem que ser na língua deles. Na minha opinião, sempre deveria ser na língua deles, e se não pode, enquanto eles não aprendem, enquanto não sabem, vamos dando em português, mas focalizando o português como a língua da leitura. Não sei o que vocês acham, mas essa é a opinião da Gorete, que eu gostei muito. Não sei se eu te respondi, Fabrício. Respondeu sim, querida, obrigado. Nós temos uma outra pergunta agora da Liz, ela fala o seguinte, como podemos usar ações beneficentes para a evangelização do jovem? Ótima pergunta, ótima pergunta. Nós conhecemos também grupos, aí eu vou falar, um grupo de Maryland, por exemplo, tem alguns jovens e eles preparam alimentos para levar para os homeless. E na área ali, aquela área deles lá tem, em alguns lugares ainda tem, e são os jovens que preparam. Nós temos, aqui no Brasil, inclusive, eu tenho um livro chamado Evangelização por Sabor de Eternidade, que eu fiz em parceria, inclusive com o filho da Elza, né, Elza, com o Daniel Rossi. E eu chamei o Daniel exatamente porque ele pegava os evangelizandos dele para trabalhar, fazendo ações do bem. Nesse livro também tem um outro grupo que fazia com jovens visitas a abrigos, visitas a idosos. Nós temos um outro grupo também nesse livro, com o pessoal lá de Recife, com a Tereza, que a Casa Espírita tinha junto uma instituição de idosos e nunca a evangelização tinha feito nada junto. E durante um ano eles fizeram um projeto, 6 meses, um projeto lindo de juntar os jovens e as crianças em atividades para os idosos. No final, a Casa Espírita inteira ficou envolvida, inclusive o grupo de gestante. Então, eu acho que sim, a gente não, mais do que nunca, tínhamos que colocar as ações, como eu coloquei lá naquelas 3 áreas, né? Mãos, sentimento e cognição. Então, não adianta encher espiritismo, na evangelização não é encher cabeça, é mudar atitudes, tocar, porque não é escola, né? Nós não temos que entulhar de conteúdo, eu sou absolutamente contra entulhar de conteúdo. Se ele for espírita, a gente deve dar algumas dicas de filmes, de livros, fala muito de Jesus,
sei que é outra encrenca aí na Europa, a questão de falar de Jesus. Tem lugares que não aceitam. Isso, para mim, eu digo, fazer o quê, né? Mas gostaria que fosse diferente. Acho que a gente precisa evangelizar com Jesus. Até o nome que a gente usa, que é evangelização, você usa educação espírita, mas até o nome, né? Evangelização, é do Evangelho de Jesus. Mas, enfim, é fundamental, Fabrício, levar, sim, para as ações do bem, mostrar a vida como é que é, as dificuldades. Hoje vocês aí têm muitos refugiados. Lá em Dunkerque, na França, é o próprio pessoal do Grupo Espírita que faz, a dirigente mesmo, a Morissette, ela e o marido, acho que Jean Paul, eles fazem comida para levar para os refugiados que vivem lá naquelas barracas. Na Espanha também, a gente viu muito refugiado. Então, ações do bem. Não adianta ficar só aqui. Né? Não adianta saber que é aqui. É no coração e é nas mãos. Lúcia, eu gostei dessa colocação sua, dessa lembrança, que aqui existem escolas que fazem interação com os lares dos idosos, né, que a gente chama os nursing homes aqui, e cria uma nova vida, porque a criança precisa do contato do idoso, as crianças menorzinhas, e o idoso precisa do contato da criança. Então, eles fizeram uma experiência aqui na Suécia, acho que mais um outro país, e o resultado foi estupendo do que esses adultos, idosos, aguardavam o dia da chegada das crianças à interação, tanto com as crianças quanto com animais. Então, esse era o benefício para os idosos. E é lógico, a gente vendo a evangelização infantil, se a Casa Espírita pode fazer uma escala de a cada 2 meses, visitar, logicamente tem que fazer todo um processo antecipado de cuidado da lei do país e tudo mais, mas que as crianças possam visitar, porque muita criança está aqui e não tem avós. Os avós estão longe, ficaram no Brasil. De repente, né, quando tiver o novo moderno, né, o novo correto, que vai ser a mudança depois, acredito que é uma coisa que dá para se pensar, as casas maiores, né? Obrigada. Temos mais uma pergunta que vem da Cristina. Ela colocou as iniciais, eu não sei o que é a inicial. Ela falou que aqui em SJC fala-se muito em educação espírita. Querem que use esse termo e não evangelização. O que você acha sobre isso? Seu José dos Santos. Olha, aqui no Rio de Janeiro, a gente fala mocidade em vez de juventude. Aqui no Rio de Janeiro, a gente fala evangelização o tempo todo. Eu acho o seguinte, é a educação do espírito, é a educação espírita. Quem não gosta muito desse termo de evangelização, de um modo geral, porque diz, porque confunde com o evangélico, porque confunde com doutrinação. Eu, por exemplo, eu sei que aí eu tive a oportunidade de ver gente que diz, não fala doutrina espírita. Falo doutrina espírita, vou falar espiritismo, porque aqui parece que é doutrinação, as pessoas não gostam. Eu particularmente, eu falo evangelização, sei que aí é educação espírita, sei que no Brasil quiser fazer, eu sou muito liberal para essas coisas. Quer falar? Fala educador espírita, fala. Quer falar evangelização? Fala. O que é importante não é o rótulo, o importante é o coração, é o compromisso. Né? Então, eu vejo assim, né? Aquela pergunta lá atrás, que ele é voluntário. Claro, todos nós somos voluntários, mas a gente precisa ter qualidade. A federação, né, a FEB, fez, agora, 2, 3 anos atrás, as diretrizes e orientações para a evangelização espírita, e ela fala muito nas qualidades, né? Na qualidade doutrinária, na qualidade relacional, na qualidade pedagógica, na administrativa, institucional. Então, a gente tem que ter, sim, qualidade, mas isso é que importa. Para mim, é o que mais importa. Denominação, às vezes,
Eu conheço, eu sei que no Brasil quem que bate pé, que já vi, teve um dia numa mesa redonda que eu tive que ir lá dizer para ela. E era interessante porque nós estávamos no auditório e eu via vários evangelizadores conhecidos meus, e aí eu disse para ela, olha, tudo bem, você usa, eu sei que você gosta, agora aqui no estado do Rio, você quer ver? Quando eu olho certas pessoas aqui e pergunto para elas o que é que nós temos em comum, o que é que nós nos identificamos, eu digo, eu gostaria que vocês falassem a palavra. Vocês são o quê? Todos que estavam ali, eram muitos, responderam, evangelizador. E, pois é assim que a gente se identifica. Mas isso, para mim, é muito secundário. Absolutamente secundário. Não é o foco. O foco é a qualidade. É aquilo que eu estou fazendo, de levar o Evangelho de Jesus, levar as luzes da doutrina espírita. Porque o nosso conteúdo é maravilhoso. É libertador, esclarece, acolhe, consola. Nosso conteúdo é maravilhoso e a gente não pode deixar de levar esse conteúdo. E eu gostaria de, já que estou com mais um tempinho, não estou vendo nenhuma pergunta, esse grupo lá, esse momento que houve, chamou-se We Are One, né? Do único mundo, nós somos um. É uma tendência que nós estamos vivendo aqui no Brasil muito forte. Nós estamos com uma quantidade muito bonita de jovens fazendo lives, estudando doutrina, de 2 a 2, um sozinho, cada semana, às vezes, tem que todo mundo estudar junto e debater, eles se juntam, agora com vários grupos, vocês podem fazer isso, grupos diferentes, eleger uma determinada obra, alguém apresenta e depois se debate, temas do cotidiano à luz do Espiritismo. Acho que isso veio para ficar, é uma forma da gente trabalhar também, né? Substitui presencial não, porque a gente precisa do aconchego, do abraço, mas é muito bom. Eu tenho visto coisas muito boas, eu acho que é uma tendência. Lúcia, uma outra pergunta. Qual seria, então, às vezes os pais perguntam muito essa pergunta, então eu estou fazendo uma pergunta, na verdade, na posição dos pais. Eles, às vezes, enxergam dentro da própria casa, com dificuldade com as crianças, que quando chega a hora de levá-los para a evangelização, as crianças não querem ir. Qual seria, então, o papel certo dos pais em termos de posicionamento com relação a essa questão? Eles deveriam impor e forçar? Olha, eu vou inverter a pergunta, tá? Eu vou inverter. Nós temos, depois que a gente começou a trabalhar, e lá se vão alguns anos, dessa forma, com muita atividade. Eu não faço questão nenhuma, nem de mesa, nem de cadeira, nem de caderno, nem de livro, de nada. A gente tem que ter um material criativo, muitas vezes de sucata. Quando você coloca a doutrina na vida e faz atividades muito interessantes, que deem sentido, que deem significado, elas ficam assim. Por exemplo, quando no sábado, né? Chega na quinta, ela diz assim, amanhã já é sábado, amanhã tem escolinha, amanhã a gente vai para o centro. É uma das coisas que eu mais ouço. A criança fica com muita vontade de voltar. A gente canta, a gente brinca, a gente inclui, inclusive a gente trabalha espiritualmente, né? Todas as dificuldades, trabalho integrado, a gente leva para as reuniões mediúnicas, quando a gente percebe muito problema, a gente dá o passo, aquilo acalma a criança, mas ele ali tem um grupo de seus pares, um grupo de iguais, se tem alguma dificuldade, a gente inclui também. Então, quando a evangelização é muito boa, a criança tem vontade de ir. Todas as vezes. Eu tinha um slide que eu acabei não mostrando, porque eu quis cortar, mas eu tenho um assim. Posso beber água? Posso ir no banheiro? Isso é sinal de que a aula não está boa. E aí, agora eu vou acrescentar. Eu tenho que ir? Preciso ir? Eu não quero ir. Porque no mundo hoje que as crianças estão, eles estão com seus smartphones na mão, eles estão com seus games na mão, eles estão brincando. E aí vai para o centro espírita, já tem aula a semana toda, vai para o centro espírita ter aula? Para alguém chegar lá na frente, ficar dando conteúdo, Isso, gente, não cabe mais no nosso entender.
Respeito quem acredita e diz que consegue. Uma das coisas que a nossa experiência mostra é que, às vezes, eles sabem responder tudo aquilo que a gente pergunta, mas não tem isso aqui de mudança comportamental. Às vezes você está falando de amor ao próximo, ele dá aula sobre amor ao próximo, e chega lá fora, está esbofeteando o outro, está fazendo bullying com o outro. Então, eu prefiro trabalhar desse jeito. Todas as aulas são atividades práticas, que pode ser um vídeo, que pode ser um livro, que pode ser, como eu falei de teatrinho, tem todas as formas de teatro, do teatro mesmo. Então, ele ser protagonista, ele fazer coisa, se ele é teatro de vareta, que às vezes a vareta vem assim, às vezes a vareta vem assim, se é um fantoche, se ele que tem que fazer o personagem, se ele que tem que no outro dia passar para outra turma, para ir mostrar para os pais, para fazer aquelas atividades que eu mostrei das mediúnicas, nossa Senhora, a criança realmente fica querendo voltar. Ele aprende. E o que eu acho importante é que o conteúdo entra. Ele é capaz de ficar. E aí o que a gente vê? Mocidades, juventudes indo embora, confiante, porque dizem mesmo. Eu acabei de escrever um artigo que mandei ontem para uma revista internacional, e eu falei sobre o protagonismo juvenil, e eu coloquei várias falas que eu tenho assistido Jovem Deus Espiritismo na minha vida. Eu era um barquinho sem rumo, e agora eu me encontrei, agora eu sei, eu encontro sentido, eu encontro propósito na minha vida. Então, sabe, eu acho assim, forçar, dizer que tem que ir, isso fica a critério de cada família, né? Eu não vou dizer que sim nem que não, fica a critério da família. Nós conhecemos pessoas que diziam o seguinte: vai sim, nós vamos, você vai. Quando você crescer, tiver 18 anos, você decide. E eu conheço 2 casos idênticos. E quando chegou por volta dos 17, porque a gente também começa a colocar o menino na prática, né? A gente sempre pega a juventude para ajudar nessas atividades, porque tem muita coisa para fazer. Então, os meninos vêm, que não é uma aula expositiva, ele tem atividade para fazer. Então, a gente já viu. Menino que, quando chega naquela idade, já está tão engajado que ele nem lembra mais, que não queria mais frequentar. Mas eu penso que a Europa é diferente, né? Então, fica a critério de cada família. Para ser uma família espírita, naturalmente ela vai entender a importância da evangelização espírita. Lúcia, aqui no Reino Unido nós temos várias casas, muitas casas, que funcionam logicamente à noite, né? Pela situação. E agora tudo lockdown, tudo fechado, tudo online. Mas, assim, como estimular essas casas a adicionar no seu trabalho, semanal ou quinzenal, uma salinha, mesmo que pequena, mesmo que da evangelização espírita? E no meu conhecimento, nós temos poucas casas pela quantidade, pelo número que a gente tem no Reino Unido. Olha, isso é uma das nossas maiores preocupações, a formação de grupos de evangelização nas casas espíritas, porque é a continuidade do movimento espírita. Primeiro, né? Numa linha assim, olhando bem de longe, é a continuidade. Eu sempre me pergunto, a gente aqui sempre se pergunta, por que será que o espiritismo acabou na Europa? A gente sabe que tem muitas justificativas, muitas explicações, mas a gente sabe também que na época de Kardec e logo depois, né, não tinha evangelização infanto-juvenil. Então, a gente precisa. Agora, independente disso, eu acho que nós precisamos, nós espíritas, entender que a evangelização é parceiro da família. É o parceiro da família, sobretudo naquela questão que eu falei lá no início. Ajudar o jovem, a criança, a cumprir seu programa reencarnatório. Então, é o espaço de se tratar do espírito, em todos os sentidos. Porque uma das coisas que eu acho mais interessantes para a criança ir à casa espírita é a conexão que ela faz com os benfeitores espirituais. Eu não sei quem é aquele espírito que chegou para minha casa, não sei quem é esse filho, mas quando eu levo ele para a casa espírita, ele pode ser alguém que tem grandes compromissos na retaguarda, ele pode ser alguém que tenha grandes cobradores na retaguarda, e que quando ele é muito pequeno, ele não consegue chegar.
Mas à medida que você vai, elas estão lá aguardando, mas à medida que você leva para a casa espírita, que participa das atividades espíritas. E outra coisa, a gente conhece muita casa espírita que faz atividades no verão, né? Fazem juntos passeios, piqueniques, vão para um parque, não é todo mundo junto. Esse encontro da família mesmo começou assim, esse lá que eu falei, lá da área perto de Nova York. Então, se ele tem conexão com com os benfeitores espirituais, e aí ele vai se afinando, se afinando, se afinando, se afinando cada vez mais. Digamos que ele está aqui, ó, os benfeitores, ele aqui. Aí, se aqui, do outro lado, você tem lá aqueles que estão esperando por ele, não tem como ter sintonia. A sintonia dele já mudou. Então, isso é muito importante. Levar para a casa espírita até por uma questão de sintonia, por tudo que se aprende, pela convivência com os bons espíritos. Os trabalhos integrados, eu gosto muito de fazer trabalho integrado. Enquanto os pais estão trabalhando, as crianças também estão, e aí a gente mostra o trabalho integrado de aquilo que eu estou fazendo, a família me ajuda, eu ouço a família e vou fazer programação para ajudar a família, e a família me ajuda naquilo que eu estou dando. Então, de mão dupla. Lúcia, nós temos a Val e o Adam Osborne, que eles gostariam de fazer uma contribuição a respeito da experiência da atividade lúdica. Então, vou passar a palavra para o Val e o Adam. Pode falar. É a Valéria? Isso. Sou eu, Lúcia. Boa, Valéria, que bom. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente, queria agradecer o seu apoio, e a gente só vai só dar um exemplo disso que você falou da atividade, que a atividade com criança tem que ser agradável, tem que ser lúdica, dinâmica, né? Nós tivemos, no momento, a gente aqui não tem ainda atividade, não começamos, estamos estudando, na fase de estudo e planejamento. Mas no Brasil, a gente teve experiência na comunidade, uma comunidade bem carente, que a gente trabalhava com a evangelização infantil lá, e a gente reunia numa sala bem pequenininha um grupo de crianças da faixa de 3 a 13 anos. Tá? Então, a gente tinha essa faixa imensa, né, para atender. E a única maneira que a gente conseguia realmente era com atividades bem dinâmicas, bem animadas, muito teatro, muita interpretação, arte e milhões de outras atividades, sempre focadas na valorização com foco nos valores morais. Então, sempre tinha. E a gente ficava sempre, tinha um programa, a gente discutia no final de cada reunião, mas a gente sempre tinha um olho atento para as necessidades daquela turminha. Então, se surgia uma situação, por exemplo, de mentira, a gente já programava, ok, gente, então o planejamento da semana que vem, a gente vai fazer um trabalho que vai focar nessa questão da mentira. Então, a gente fazia mais ou menos isso, entendeu? E era as crianças, o trabalho começava às 10 horas da manhã, a gente abria às 9h30 e as crianças faziam fila na porta a partir das 7h30 da manhã. Isso, eu conheço isso. Eu conheço isso. Várias crianças lá na pijama, às 9 horas, fazer troca para guardar lugar na fila, porque o lugar é muito pequenininho e a gente tinha um limite natural do que seria saudável fazer com as crianças naquele espaço, quantas crianças caberiam ali para ter uma atividade. Limite de talvez 30 crianças, mas é sempre o quê? 60 crianças. A gente dava um jeitinho. E 110 na lista. Ada, que notícia boa que você está dando. É sinal de que funciona, é isso que a gente fala aqui. Funciona. E as nossas evasões, a evasão, eu tenho certeza que a evasão, hoje, onde ela é grande, é porque se insistiu nesses modelos, que é bom que a gente lembre, né? A gente usa muito o modelo da FEB, que a FEB já reviu todo. A Lila está aí, sabe disso, não é a Lila? Cadê a Lila? Ela está aí. Eu sei, claro, a Lila. Liga seu som aí. Pronto, já liguei. Não é? Sim. Passamos a flexibilidade, a palavra,
É flexibilidade, eu não estou vendo. Pode comentar, Lila. Posso? Não, eu ia dizer para a Lúcia que realmente estivemos ao longo de muitas décadas com propostas muito boas. Sim. E levávamos para as salas de aula ou para os espaços pedagógicos um trabalho muito dinâmico. A FEB sempre se preocupou com isso. Você falando de Cecília Rocha, nós ficamos mais de 30 anos juntas. Isso. Então, sem dúvida, nós aprendemos bastante. Eu acho que estar com você é uma coisa muito boa, Lúcia, com Elza também, porque nós nos sentimos entusiasmados, porque estamos passando momentos aqui no Brasil, e você sabe disso, com algumas dificuldades em relação à evangelização de crianças, adolescentes e jovens. E isso tem nos deixado um pouco entristecidos, porque antigamente era muito mais fácil fazermos com que as instituições elas compreendessem a importância de uma proposta como essa, exatamente para que as coisas começassem com os pequeninos, e a partir daí desenvolviam os seus programas, etc. Mas atualmente não está mais assim. Não está mais assim. Até tiramos um trechozinho de uma mensagem do Guilhom Ribeiro, que você, Elza, devem lembrar, que foi enviada para o Julinho, meu caro e querido Julinho, em 1963, quando Guilhom falou: a evangelização das almas é tarefa da mais alta expressão na atualidade da doutrina espírita. Mas de cor isso. Qual é a avaliação que nós fazemos nos dias de hoje? Que isso não está acontecendo. Ontem mesmo à noite... Nessa mesma obra, eles têm um momento que se diz, dentro da casa espírita, das mais importantes, talvez a mais importante atividade da casa espírita. Quando a evangelização vai bem, a casa vai bem. Vai bem, exatamente, a casa vai bem. Na medida em que não consideram isso com a importância que deveria ser considerada, nós não conseguimos chegar aos objetivos que pretendemos há quanto tempo. Mas, fale. Eu tenho uma sugestão. Eu acho que nós deveríamos, nas palestras públicas, de vez em quando, programar palestras exclusivamente para falar da importância da evangelização espírita. Eu acho, isso é uma ideia também, que nós já conversamos, inclusive, com as instituições por onde passamos. Nós temos que lembrar sempre que a evangelização, ela é primordial. Mas o que tem acontecido é que a maioria prioriza a reunião mediúnica. Temos que ter reunião mediúnica. Tem que ter. A gente está rodeada de espírito. Não tem casa espírita sem espíritos. Mas eu friso, a Lúcia frisou, você também frisou, da importância primordial, como o Guilhom falou, da evangelização, da educação espírita, infanto-juvenil na casa espírita. É imprescindível. Eu já participei de casa espírita que não priorizou, não era prioridade, nunca foi e não fez durante a vida toda da casa a educação espírita infanto-juvenil, então eu deixei de participar, porque eu sou educadora também, eduquei meus filhos, sempre foram para a casa espírita, são educadores hoje, A Giovana não, porque está confinada por conta do câncer. Mas todos trabalham, todos fazem alguma coisa e todos dão essa importância. Difícil evangelizar os netos agora, estão noutra cabeça, mas temos que fazer o possível. Eu estou vendo duas perguntas aqui, eu gostaria de responder. Falar um pouco sobre a experiência da atividade lúdica e a questão dos exemplos, o que tem de melhor no Brasil hoje, quando eu ando por aí e faço pergunta,
Quem é que tem o momento exclusivo para a evangelização, juntando os pais e as crianças, e não aquela atividade que rola junto com a palestra pública? Eu diria para vocês que oscila entre 60% e 70% já estão tendo atividades exclusivas para os pais. Para mim é fundamental. Enquanto a gente não conseguir juntar pai com evangelização, vai ser difícil. Mas aquela questão do lúdico, eu estava realmente querendo muito falar. O Lego Serious Play, você pode usar o bonequinho, as peças, com a criança pequena, para formar coisas reais. Isso é o que é. Eu estou te mostrando um negócio que é aquilo que ele é. Agora, quando você trabalha com os jovens, leiam, tem muito vídeo. Hoje tem muito vídeo, inclusive em inglês tem muito vídeo, porque as empresas estão usando. Eu tenho aqui, mas eu já vi que a gente já está com o horário estourado, então eu só vou falar. Ele tem 4 fases. Existe um problema em grupo. Existe um problema, existe a solução do problema através das peças do Lego, e você tem muitas peças de as coisas mais variadas. Você tem poste, porra, árvore, você tem coisa para montar casa, mas você tem boneco, você tem farol, você tem escada, você tem... os bonecos trocam o tempo todo de roupa, de cabelo, do que você quiser. Você pode colocar um capacete, por exemplo, coisa que não tem, você coloca... A cara dele está aqui. Né? Não tem cara dele, não. E aí... O que é essa história? Ele vai dizer qual é o problema. Depende, na empresa, pode ser até para como é que vai lançar um produto. Na evangelização eu tenho feito isso, gente. O sucesso é uma coisa assim de arrepiar. Porque você forma grupos e eles precisam, através desse material, ou é grupo, ou é duplo, ou é sozinho. Pode fazer de todos os modos. Então, vamos dizer que seja num grupo. Eu vi muito, por exemplo, o problema do Centro Espírita, ele coloca, é uma plataforma que ele tem, né? Existe uma plataforma, então ele diz, olha, sou eu aqui, é bom para segurar tudo. Aqui é o Centro Espírita. Eu cheguei e eu me sinto assim. Já vi gente que pega uma plataforma, bota lá em cima, e diz assim, isso aqui é o meu pai, ou então aqui, né? Não se comunica, está atrás da parede, a parede alta, 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 alta. Ele diz, é assim, ó, eu não consigo. E a terceira fase é ele expor o seu sentimento, o seu problema, e a quarta fase é o grupo ajudar a refazer. Então, por exemplo, essa questão aqui, essa é bastante recorrente. Eu vi... Em vários lugares que eu fiz, eu já percebi essa que tem o personagem, vários, né? Ele, aqui uma opção de bonequinhos, que são os personagens da Casa Espírita, todas as pessoas da Casa Espírita. E aqui, eu queria prender, mas vou perder meu tempo aqui de prender. Ele prenderia, né, essa plataforma. Não está entrando. Mas, enfim. Então, ele diz, é assim que eu sinto, uma barreira enorme entre a Casa Espírita de um lado e nós aqui, eu, meus amigos. Então, o próprio grupo vai ensinar. Aí eu vi, por exemplo, colocar numa peça, sim, e a peça necessariamente não precisa ser o que é. Se você não tem boneco, você diz, aqui sou eu. Essa pecinha, esse aqui sou eu. Tá? Então, eu vi a pessoa dizer, olha, vou botar aqui um farol, bota aqui em frente, ou assim, aqui é a doutrina espírita, ela está iluminando. Vocês estão precisando de mais doutrina espírita, de buscar na doutrina espírita o consolo, porque naturalmente vocês vão conseguir tirar a barreira. Né? Ou então discutir mesmo, como é que a gente faz na casa espírita, a gente tem que tomar alguma providência. Isso que vocês estão relatando, talvez a diretoria não saiba, que vocês têm tanta dificuldade. Gente, eu já vi de tudo, cada coisa mais bonita do que outra, trabalhando só com os letros. A porta estreita, a porta larga, os benfeitores espirituais, como é que a gente se conecta com os benfeitores?
gente que entrou para a droga, sintonias, fazer isso que está aqui, porque sempre as plataformas são grandes, né, assim, mais ou menos. Então, naquelas plataformas você pode colocar várias coisas, ou sair fazendo estradas para um lado, para o outro, as sintonias. Então, você pode colocar o benfeitor, o espírito de luz aqui, e pode colocar as trevas fazendo sintonia, e aí tem o fosso no meio, que você não consegue passar para o outro lado. E com tudo isso você pode ir fazendo, ou então porque você foi bom, e o outro que você é orgulhoso, aí vai fazer, por exemplo, com Lázaro, né? Aquela história lá do Evangelho. É isso? O nosso rico Lázaro. Você tem como depois juntar com as coisas do Evangelho. Nós vimos, eu tenho assim, inúmeros vídeos, porque o que eu faço a gente grava, né? Mas o nosso tempo está limitado. Eu estou preocupada, nós chegamos no final do nosso dado. Olha, eu vou fazer uma pergunta. Eu sou muito cumpridora. Mas deixa a gente fazer um plebiscito aqui. O Fabrício tem mais perguntas, que eu sei, vi que ele escreveu. Eu tenho mais uma, mas eu vou deixar por último de tudo. E vamos perguntar primeiramente à Lúcia se ela tem disponibilidade mais 15 minutos. Eu tenho. Certo. Falar de evangelização, para mim, minha filha, eu levo 2 dias falando sem me cansar. Às vezes 3. Tem lugar que eu começo sexta de noite, passo o dia todo no sábado e termino domingo de manhã. Maravilha. Isso aqui, para mim, né, é um aperitivo. Todo mundo está feliz assim, com mais 15, 20 minutos? Tá bom. Então, prossigamos. Então, Fabrício. Ok, obrigado, Elza. Nós temos uma pergunta, então, daqui de Borma. A Paulinha quer fazer a pergunta. Paulinha, pode abrir seu microfone, querida. Olá. Olá. E já quase boa noite, né? São 6 horas, 7 horas, mais de 7 horas. Boa noite a todos. Meu nome é Paulinha. Eu sou uma das professoras do Centro de Borma. A minha pergunta é: o que você acha, que a senhora acha todo mundo me chama de Lúcia. Respeitosamente. O que a senhora acha da a gente fazer a evangelização fora da casa? Por exemplo, ao ar livre, em contato com a natureza, seja numa praia, coletando, passando uma mensagem também, num jardim, e envolvendo a criança nessa atmosfera também. Não precisa ser todas as lições, mas, assim, programando de vez em quando uma lição, em vez de ser na casa, em um certo lugar. O que você acha disso? Paulinha, eu sempre fiz isso. Sempre fiz isso. Sempre. A gente leva para lugar de natureza, a gente leva para onde tem planta, a gente... Aí dá umas tarefinhas também, né? Uhum. De mexer com planta, de trazer planta. Olha, tem coisas tão pequenas que a gente pode fazer com a criança, tipo, levar umas pranchinhas, prancha, né? Alguma coisa, coletar alguma... Respeitando a natureza, a gente tem que também mostrar isso. Mas... como a gente quer um propósito elevado, ou pegar que já caiu, ou então tirar uma folhinha e passar o giz de cera por trás, nas nervuras, e fazer uma coleção e mostrar depois. Olha como Deus faz cada um de um jeito, e aí você vai ter... E nós, como é que nós somos? Deus também criou as folhinhas desse jeito, nós também somos. As crianças adultas têm muita coisa que pode fazer. Agora vocês têm a limitação do tempo, né? Do inverno rigoroso, mas e no verão vocês estão de férias. Mas quando chega aí a primavera, que ainda dá, quando chega, né, eu já tive aí na primavera, uns 2 anos atrás. E quando ainda tiver condição, eu acho ótimo, nós fazemos muito. E aí leva a família, de preferência leva a família, faz um piquenique. Eu me lembro de 2 situações que nós vivemos. Uma delas, nós fomos almoçar. Um coronel conseguiu que a gente fosse para um quartel da PM no Rio, depois a gente ter feito vários passeios, várias coisas, e nós esperamos muito tempo. Muito, muito. Esse refeitório não está pronto, esse refeitório não está pronto. Bom, aí nós entramos, e quando nós saímos, o coronel disse assim: mas eu queria que agora os soldados voltassem. Eu disse: mas por quê? Ele disse assim: porque sabe por que nós demoramos? Porque eles deixam imundo.
eles não se preocupam em deixar as coisas limpas e arrumadas. E as suas crianças entraram e saíram de um jeito que a gente pode receber quem for ali, que está tudo limpo. Isso foi uma coisa, porque, entre outras coisas, a gente manda respeitar muito essa questão do lixo, por isso é que eu falo de consciência ecológica, né? A questão do lixo, como é que você está lidando com isso? Você já chegar no lugar e vai largar tudo sujo? E outra vez, nós estávamos no outro florestal daqui de Niterói, que mora aqui em Niterói, e também eu vi uma coisa assim, fantástica. Eram poucos os brinquedos de rodar, gangorra, e o nosso grupo era grande. E com exceção de uma menina, por acaso, filha de evangelizadora, que hoje é um encanto de pessoa, já está uma mocinha, mas naquela ocasião ela sentou no brinquedo e não saiu mais. E todas as outras crianças diziam, vem fulano, eu já brinquei, vem fulano, agora vem você, agora vem você. Aí eu dizia, esses estão evangelizados. Coisa boa, experiência de ar livre. Acho que isso é muito bom, porque você deixa a criança relacionar a evangelização com coisa boa. Nossa, os teatros, as atividades de final de ano, chamar todo mundo para... Não é nem final de ano, que vocês são outra coisa, né? Mas as de encerramento, eu sempre digo o seguinte, não gasta muito tempo fazendo, treinando, porque a gente tem um conteúdo muito bom para dar. Mas fazer umas atividades no final, fazer coral com pai e mãe, evangelizador, todo mundo junto. Se é Natal, todo mundo canta junto. Isso a gente já fez, né? Isso é muito gostoso, muito bom. Muito bom. Tenho saudade do tempo que eu estava na ativa. Hoje eu só trabalho assim, fazendo capacitação. Mas não tem mais turma, não estou mais à frente. E já se vão aí 6 anos. Mas até 6 anos atrás eu estava. Mais outra pergunta? Obrigada. Nada. Tem pergunta, Fabrício? Senão eu vou fazer uma. Eu vou fazer uma provocação. Isso, pode fazer, Elza. Bom, a Lúcia conhece o Daniel, já esteve no mutirão, sabe que é uma educação das crianças de 5, 6 anos até adultos, né? Que criança recebe a evangelização lá, não com a palavra evangelização, nem espiritismo, mas a oração do Pai Nosso, fazem desenhinhos, tudo mais. Eu gostaria de lançar uma provocação aqui mais para os educadores do Brasil, porque aqui a gente talvez não tenha essa condição no momento. A gente trabalha com a favela lá, como o Val e o Adam também fizeram. E a Lúcia também conhece bastante, porque ela me contou, né? Todos nós. Mas nas favelas, tem pequenos, comunidade muito carente, por que não esses educadores das casas espíritas, com os filhinhos, com esses sapatos lustrosos, bonitinhos, não se unem, educadores talvez de mais de uma casa espírita, para fazer quinzenalmente, pelo menos, levar a moral cristã para dentro da favela, com as crianças de lá, que às vezes os pais nunca vão para a cidade, nunca vão para a casa espírita, como é o caso do mutirão lá. Essa é uma provocação do próprio Daniel. Para que então se introduza a moral cristã. Não é como diz a Lúcia no início, não é fazer entrar o espiritismo na cabeça da criança, é modificar o ser humano de hoje para ter menos prisão no dia de amanhã. Porque se eles não tiverem isso, pais catadores de papel, pai na prisão, mãe na noite, coisas bastante, né, realidades que muitos aqui, eu não sei se conhecem, essa realidade de uma vida dentro da favela. Ver com o padre da igreja evangélica, se ele não permite usar o salão, ver com o padre da igreja católica, que fica fechada a igreja, o horário que está fechado, se não permite fazer isso, reúne as crianças, leva chocolate quente, leva o pãozinho com queijo, e faz a evangelização com o material que for possível, para fazer aquele algo mais. A gente faz na casa espírita no conforto, na tranquilidade, mas o algo mais, pegar o carro, fazer isso, ir lá para a favela, levar as coisas, é esse algo mais. É só minha provocação que eu lanço aqui, para ver se um dia isso tem efeito para a gente que sabe fazer o algo mais. Elza, não tem nada a acrescentar, porque é isso mesmo, né? Não faz sentido a gente ficar no alto lá do trono sem fazer nada. Aqui no Brasil, um belo exemplo é o Rita de Cássia, que mantém a Casa Maria de Nazaré no alto da Rocinha, né? Nós temos belos exemplos de atividades que os jovens fazem de integração.
porque é fundamental tocar o coração, senão a gente vai continuar com egoísmo, a gente vai continuar com orgulho, sabe? Eu tive uma ocasião, eu cheguei numa casa já há uns 10 anos atrás e me pediram para coordenar, depois que eu já estava lá uns 2 anos, eu tomei conhecimento todo, ia muito lá na evangelização, dava meus palpites, assistia, e aí eu disse, olha, vocês aqui têm de rico e de pobre, né? Sexta-feira dos riquinhos, e ninguém fala que é de rico e de pobre. Dos filhos dos frequentadores, dos trabalhadores, e sábado é da comunidade. Eu digo, olha, a única condição para eu pegar é a gente dividir só por idade. Sexta-feira bota os mais velhos e no sábado nem todo mundo. Aí o pai tirou a criança porque disse, a minha filha detesta negro. Eu não vou submetê-la a isso. Aí isso me doeu muito, porque eu falei, essa, mais do que ninguém, precisaria estar na evangelização. Mas... Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu andei rodando aqui para ver. Maria, gente, Maria Moraes está aí. Maria, querida, Maria é presidente da Federação Espírita da Holanda. Estou vendo a Beth que está dando uma saidinha ali. Volta, Beth, gente querida. Olha, quanta gente querida minha aí. Não é? Responsabilidade grande. Beijo aí. Maria, fiquei muito feliz de te ver. Tem mais alguém lá da Holanda? Tem. Sim. A alegria nossa, Lúcia, de estar aqui com você, graças a Elsa ter feito o convite, agradeço muito. E deve ter mais 2 companheiras nossas aqui assistindo também. Você sabe que a Holanda. É interessante que muito antes de ter todo esse movimento de trabalhar online, eu já fazia isso com as meninas, né? A gente fazia pelo Skype, dando capacitação aí para as meninas da Holanda. Fiz muito também para a Austrália, né? O pessoal lá da Austrália pedindo ajuda. E hoje a gente está aí fazendo direto, graças a Deus. Um abraço, Maria. Gente, recebam o meu abraço para todo mundo aí, vocês que vieram. Agora, eu fico à vontade, né? Mas eu estou vendo aí que vocês têm horário, e ainda mais o britânico, que a gente, de modo geral, respeita muito. Mas então, estou à vontade, ainda tenho mais material, ainda tenho mais slides, muitas atividades que eu poderia mostrar. Aqui nós estamos com bastante educadores e diretores dos grupos do Reino Unido, viu? Tem do Bezerra, tem de Bristol, tem de Cardiff, País de Gales, tem o pessoal lá de Bournemouth, né? Tem aqui do William Crookes, Fraternity, tá? Eu queria mostrar só uma atividadezinha. Isso. Dá para fazer? Já bom. Nós temos mais perguntas também. É? Deixa eu vou mostrar isso aqui. Deixa eu mostrar aqui. Gente, vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é o nosso lar. É a mesma coisa, para conseguir fazer... Nossa, isso aqui dá projeto, os maiores vão lendo, vão explicando, vão ajudando a construir, vão dizendo o que é, como é que não é. Tem de tudo aqui, inclusive um aeróbus aqui. Vocês sabem o que é isso aqui, ó? Aqui embaixo? É um umbral. Olha aí, com todas as coisas que tem. É uma maquete que fica na casa, aí quem chega, todo mundo vê, vai na reunião pública, eles têm. Isso que eu queria mostrar a vocês é o maior chamariz para mostrar, para quem não acredita muito, no valor da evangelização. Faz e deixa exposto. Faz teatro, faz isso, faz aquilo, vai mostrar no grupo de paz, vai mostrar numa festividade, se tem um almoço, guarda um espaço lá para as crianças se apresentarem, vai levando material, vai levando coisa que a criança faz, e isso daí realmente faz um sucesso. Aqui são atividades, assim, maquetes que a gente faz, mas tem outra aqui que eu gostaria de mostrar. Essa foi com Cláudia Verdini também. Isso daqui, gente, foi lindo. Eles estavam querendo entender mediunidade. Então, ela propõe. Mas veja, quando eu digo, não tem que ter aquela coisa da cadeira, da mesa, da cadeira, disso, daquilo. Essas crianças fizeram em pé, em volta de uma mesa, levaram um papelão, fizeram uma sujeirada danada,
né? Depois que eles montaram o cérebro, eles coloriram, sempre estudando, e aí eles queriam saber como é que é. Então, alguém fez a pineal, está aqui, ó. Fez a pineal e fizeram luz na pineal. Isso é trabalho lá da Cláudia Verdini, isso é trabalho de jovem da Espanha. Então, eu pergunto a vocês, quem faz uma coisa dessa, vai chegar em casa, vai contar, vai falar, ele sabe mais do que qualquer aula expositiva, gente. Mas vai fazer bagunça? Faz bagunça, sim. Agora, quem que botou essa lâmpada? Foi o pai. Ele que foi lá, botou essa lâmpadazinha, né? Claro que aqui eu tenho como recurso da internet, mas era uma lâmpadazinha. Que legal. Deixa eu sair daqui. Ah, sim, vejam, com sucata, você faz com as roupinhas aqui. Eu não falei que tem muitas atividades com Jesus? Aqui, Jesus entre os doutores. E sempre com bonequinho também, o negro, por exemplo, né? Com caixa vazia, com sucata, que era o Chico. Todo mundo fez o Chico, né? Aqui. E o Chico andava, tinha isso aqui na perna. Então, depois de ver um vídeo do Chico, de ver um pedaço da vida dele, né? Como eu falei, aquele pessoal que faz da vida de Jesus, aí, ó, Carpintaria de José, a última ceia que eu mostrei, Jesus andando sobre as águas, aí faz o barco, sempre pode fazer em projeto, tem aquele que vai fazer a coisa mais simples, aquele que faz o mais complicado, e aquele que conhece o conteúdo que vai passar para as crianças, né? A boda de Caná, eu acho isso o máximo, né? Porque tem os noivos, tem Jesus aqui com a água, fazendo aqui a transformação bem direitinho para as crianças verem como é que é. Isso leva tempo. E a criança, no dia seguinte, quando a família está, às vezes, querendo nem ir, diz, não, eu estou lá, estou fazendo casamento, eu estou lá fazendo as bodas de Caná. O quê, menino? Estou fazendo as bodas de Caná. Eles falam isso, gente, é verdade. Não quero faltar, não terminei ainda, estou lá no meu pedaço. Ah lá, o nascimento de Jesus, tudo com bonequinho, que pode ser Playmobil. Aqui, por exemplo, eu gosto muito dessa atividade, para mostrar a questão do espírito, do perispírito. Tem um molde, ele faz no molde, no barro, o corpo, depois ele vai fazer no transparente, no papelzinho vegetal, o perispírito, e aí mostra, junto os dois, coloca o perispírito embaixo, coloca o corpo em cima, e vai furar, por exemplo, esse daqui bebeu muito, maltratou o quê? A cabeça e maltratou o fígado. Então vamos botar esse aqui embaixo, o perispírito embaixo, o bonequinho em cima, ainda não estava furado. E aí, com uma coisa perfurante, você fura com força, fura. Depois, você vai passar na água. E quando você... Olha a cara da criança. Quando você passa na água, o que vai acontecer? Quem é que vem? Vai chegar na sua mão o bonequinho, o perispírito dele, porque o boneco ficou na água. Aí você fala da morte do perispírito, junto com o espírito, é claro, né? Com as marcas no perispírito. E aí depois você, numa outra aula, você vai falar do nascimento da justiça de Deus. Você pega esse perispírito marcado, amassa, e vai contar como é que é a nova vida, como é que começa, com esse perispírito. E aí o que vai acontecer com as marcas que estão ali, vão passar para o novo corpo. Aí você faz uma outra atividade com essas crianças, mostrando como é que ele vai nascer com aquelas marcas. Ou seja, né, tem 1000 atividades que a gente pode fazer. Esse dia, são muitas coisas, quer dizer, trabalhar com o conceito de reencarnação, todo mundo viveu, ganhou esse corpo, depois todo mundo tira a roupa, vive com outro corpo, com outra vida, com outra personalidade, e a gente vai dizendo para ele da forma mais natural. Porque a gente vai e volta, né? Porque a gente volta. Um dia a gente volta com uma situação boa, outra ruim. Aqui, por exemplo, essa garota aqui, ó, ela não quis continuar na brincadeira quando viu que a outra estava com a roupa dela. Ela tinha sido princesa. E aí, aquilo que eu falo, você vai ver o sentimento dela. Para tudo, e na aula seguinte o que você vai dar é orgulho. Você vai dar isso. Você não vai brigar com ela, mas você vai ensinar que isso não é uma coisa boa. Que nós não podemos fazer um mundo só de... Um mundo
só de princesas, né? Aqui a gente tem o lavrador, a gente tem o gari, a gente tem a faxineira, ao lado do príncipe, da princesa, do médico, do engenheiro. Eles tinham vários personagens. Então, é uma atividade que tem todo o planejamento, né? Mas que você vai... Depois que você fala isso, eu me lembro que quando a gente terminou, a mãe de uma das garotas disse assim, você deu aula de reencarnação, não deu? Eu digo, dei, porque Manuela chegou em casa dizendo, na próxima vida eu não vou ser nem muito rica, nem muito pobre, na próxima encarnação, já usando o conceito, né? Então, a criança, ela absorve com muita facilidade, e a gente, inclusive, usa música depois. Ela só disse, eu não quero ser pobre, eu não vou lá, né? A música que a gente usou era uma música que cantava exatamente isso, né? Que antes de nascer, eu não vou passar nada, tá, gente? Música da tia Vilma. Enfim, né? Então, aqui, olha, quando eu falei que eles fazem coisas para levar para os idosos, a gente tem o exemplo, olha lá, indo nas casas, levando o presentinho, levando alguma coisa. Ou seja, nós temos, eu vou parar aqui, nós temos N possibilidades, né? Se tem alguma coisa, o teatro de sombra, né? Eles adoram fazer isso, sabem fazer. A gente ensina. Vai lá como é que faz. O de vareta, por cima, por baixo. O de fantoche. Dramatização com alguns elementos. O próprio, as historinhas de YouTube e tudo mais. Aqui nesse dia foi ótimo. Nós levamos brigadeiro. Todo mundo reunido fez brigadeiro. Nós tínhamos 2 mesas. A primeira mesa, eles não conheciam a segunda mesa. Na primeira mesa, todo mundo ganhou uma tacinha para colocar o brigadeiro, que já levou, e o brigadeiro era enfeitado só com coisa marrom. Depois, nós fizemos uma outra mesa com os brigadeiros coloridos, com marshmallow colorido, com coisas bem coloridas, enfeites bem coloridos. E depois nós dissemos para ele o seguinte, agora você segura, todo mundo, né? Você segura... na sua mão direita, o que você mais achou bonito, e despreza o outro. Então, antes, tinha uma mesinha que eles podiam ir lá colocar aqueles que eles acharam feios. Todos colocaram os enfeitados, tá? Então, agora você vai dar esse que está na sua mão direita para quem está do seu lado. E aí eles tiveram que passar aquilo que era o mais bonito para o outro. Claro que teve gente que não gostou, olha lá, ó. Ela ficou muito chateadinha de ter que receber. E aí a gente, então, trabalha sentimento. Você está nessa hora, você evangeliza na evangelização. Essa é a minha frase. Você evangeliza na evangelização. Tem 1000 oportunidades de você trabalhar essas almas, trabalhar esses corações para se tornarem pessoas melhores. Esse é o nosso papel, não é deixar a cabeça. Eu acho que é para mexer com sentimento. Eu ia parar, vou dizer, eu tenho um monte de coisa. Conceito aprendido, aquele dia lá, olha só, eles fizeram bilhetinhos para botar na coisa, eu queria muito, o pacotinho foi assim, e vejam, a cara dessa criança dando para a herança. Esse é o nosso trabalho. E aqui é o Lego Serious Play, que tem todas essas peculiaridades, aqui uma mostra de como pode ser feito na empresa, e foi a partir desse material que nós, então, trabalhamos, né? E aqui é também esse menino, eu creio que é o da Cris, lá da Holanda, ou é da Suíça, fazendo o corpo com o perispírito, né? Os bonequinhos com cordão fluídico, tudo mais, né? Fazendo como é que é durante o sono. Então, a gente tem N possibilidades, queridos, e eu sempre termino mostrando isso, né? E é como eu gostaria também de terminar, se me permitem, né? E quando nós estamos na evangelização, a presença de Jesus se faz. E quando nós trabalhamos com essas almas, existem luzes, não essas artificiais que aí estão,
mas as luzes verdadeiras que caem do alto e que vão iluminar esses corações, essas mentes, porque esse é o nosso compromisso com Jesus. Então, eu queria, com isso, me despedir de vocês. Continuo as ordens para quem quiser depois continuar conversando. Mas, sair daqui. Lúcia, muito obrigada, de alma e coração. Obrigada a todos os que participaram dessa sala virtual. Gratidão aos dirigentes e educadores do Reino Unido, os educadores dos demais países e os educadores do Brasil, que tão gentilmente ficaram conosco nestes momentos. E para finalizar, eu vou pedir à nossa querida Eulália que possa fazer a nossa prece de encerramento. Fabrício, abre o microfone da Eulália. Já abriu. Tá. Elza, gratidão, minha irmã, pela abençoada oportunidade de estarmos participando aqui do Brasil, da nossa casa, a Ana Maria, que é a dirigente, a Tânia e a Carol, e Lúcia, né, estou vendo aqui a Beth, tão querida, o Fabrício, e tantas outras pessoas. Lúcia, para encerrar mesmo, antes da prece, só tem um jeito para definir o que você trouxe hoje. Então, a Tânia, que é lá da nossa casa, nós pedimos a ela para fazer essa surpresa para vocês, que se sintam abraçados por essa pessoa que ela vai trazer agora, e que com certeza é ela que sempre nos recebe na evangelização, que também considero de maior importância, a tarefa de maior importância na casa espírita. Olha lá. Como é que eu faço para ver? Vem mais perto, Tânia. Ah! Esse é Jesus, um tamanho natural, onde ela enfia os pés e as mãos, só ele para render, né, demonstrar toda a gratidão que nós estamos sentindo por essa oportunidade, e pela Lúcia, né, ser essa fonte tão amorosa, Lúcia, tão clara de ensinamento, de convite, que toca não apenas o coração das crianças, mas de nós que já somos crianças da terceira idade, e que quando vemos a evangelização abordada, sentida dessa forma, multiplica a esperança, viu? Eu quero te agradecer muito, muito pela abordagem, pelos pontos que você colocou, que são indispensáveis. Então, a gente só tem essa forma daqui do Lar Espírita Caminho do Cristo em Santos, dizer para vocês o que a gente está sentindo de poder ter participado disso, tá? Que vocês se sintam abraçados por Ele, por Jesus, viu, Lúcia? Obrigada. Bem especial no seu coração, querido. Viu? Fico muito emocionada, muito, muito, porque a gente trabalha para Jesus. E toda a nossa interioridade é para Ele que a gente trabalha. Obrigada. Então, sim. Obrigada. Nós vamos fazer a nossa prece, transbordando gratidão. Que a nossa alma agora se ilumine pela gratidão. A Jesus, o incomparável Mestre, que entre todas as mensagens disse que deixasse vir a Ele as crianças, e cabe a nós, adultos, neste momento, fazermos essas crianças sentirem o amor que exala da evangelização espírita. Fazê-las sentir falta de Jesus. Porque a realidade que vivemos hoje
é fruto da falta de Jesus em nossos corações. E é a Ti, Senhor, que rogamos. Ilumina estas almas devotadas a levar os Teus ensinamentos. Ilumina nossos amigos do Reino Unido, da Holanda e de outros países que aqui estão, para que esse esforço que eles sempre fazem frutifique as Tuas bênçãos, Senhor. Aconchega o coração da nossa Lúcia, para que ela continue sendo essa fonte generosa, que distribui a água do amor de Jesus às crianças e aos jovens, por onde ela puder ir. Abençoa, Jesus, todas as casas irmanadas, e segue conosco, para que realmente nos transformemos nos Teus instrumentos de materialização do amor sobre a terra. Que assim seja.